Charles do Bronx não é mais o mesmo? Isso é o que o Arman Tsarukyan está dando a entender indo para essa luta contra o Charles do Bronx no UFC 300. Ao Red Corner MMA, olha o que o Tsarukyan falou. Toda luta transmite informações, até a caminhada para o octógono, o olhar, quando o Charles do Bronx estava nervoso, quando não estava totalmente recuperado e quando estava em sua melhor forma. Veja a luta dele contra Michael Chandler, como o Charles vai para a luta, sua velocidade, e compare com a luta contra Islam Makhachev. É totalmente o oposto. Além disso, contra Chandler, Charles do Bronx estava empolgado, tinha boa velocidade com as mãos. Ele queria muito vencer, teve que trabalhar muito para ter a chance pelo cinturão por muitos anos, e finalmente teve a chance dele. Acho que todos os lutadores estariam assim também no lugar dele, com aquela fome. O mesmo vale com Islam Makhachev. Ele não era campeão quando enfrentou o Charles do Bronx, teve a chance e estava faminto. Aqui você tem claramente o Arman Tsarukyan dando a entender que o fato do Charles do Bronx ter se tornado campeão contra o Michael Chandler fez com que ele, na luta contra o Islam Makhachev, já tenha ido com um ânimo mais light, porque ele já fez a história. Mas eu discordo frontalmente do Arman Tsarukyan, porque o Charles do Bronx, ele precisava vencer o Islam Makhachev para ser novamente campeão do peso leve do UFC, por conta daquela polêmica antes da luta contra o Justin Gaethje, que ele não bateu o peso e aí teve o cinturão tomado, mesmo não perdendo a luta, mas sim porque teve a problematização na balança. A equipe do Charles do Bronx defende que eles foram prejudicados porque foi um erro da comissão atlética, mas o UFC não quis saber e puniu o Charles do Bronx. Aí ele venceu o Justin Gaethje e voltou a disputar o cinturão vago do peso leve da UFC contra o Islam Makhachev. Então, fome, o Charles do Bronx estava, porque queria novamente ser campeão depois do ocorrido todo. Agora, o Arman Tsarukyan, ele viu diferente e fala que quem estava com fome era o Islam Makhachev. Eu acho que a derrota do Charles do Bronx não é justificada pela fome de um ser maior do que a de outro, e sim por conta da diferença de habilidades naquela luta. O Islam Makhachev foi claramente superior. Ponto. Finalizou a luta no segundo round, tinha dado knockdown no Charles do Bronx, então não tem nem o que questionar. O Charles do Bronx que impressionou contra Tony Ferguson, dominando, nocauteando o Michael Chandler, depois de ser quase nocauteado, finalizando o Dustin Poirier depois de sofrer contra o mesmo, e finalizando o Justin Gaethje, também sofrendo knockdowns antes, é sim o mesmo lutador que lutou contra o Islam Makhachev. E depois da derrota que o Charles do Bronx teve para o Islam Makhachev, ele voltou muito bem contra o Beneil Dariush, venceu por nocaute e tendo a primeira vitória no Canadá, que é um país ruim para o Charles do Bronx lutar. Ele nunca tinha vencido lá. Então, o Arman Tsarukyan apontar que o Charles do Bronx não é mais o mesmo, eu discordo, porque as estatísticas estão aí. O Charles do Bronx, ele até fala, né? Ah, não foi ali o Charles do Bronx de verdade, aconteceu coisas nos bastidores. Mas ele fala isso e não esclarece o que ocorreu. Mas, sinceramente, eu acho que não foi por falta de fome, repito, e sim por jogo. E o jogo do Islam Makhachev se provou ali muito bom contra o que o Charles do Bronx estava apresentando. Vocês acham que o Charles do Bronx atual tem menos fome do que aquele que teve que fazer uma caminhada longa até ser campeão do peso leve do UFC? Eu acho que aquele Charles motivado é o mesmo Charles atualmente. A questão é que o peso leve do UFC é uma categoria tão competitiva, repleta de nomes de alto nível, que um dia o Charles do Bronx pode vencer essa galera toda e no outro pode perfeitamente perder para essa mesma galera que ele derrotou. É, sim, possível isso. O mesmo vale para os demais. Uma derrota de um lutador top, eu acho que não deve ser explicada, pelo menos nesse caso aqui do Charles do Bronx, como uma derrota, porque ele já tinha atingido a sua ambição. E aí ficou com menos vontade. Vontade você vê na cara do Charles do Bronx e de sua equipe, que ele tem muita de voltar à liderança do peso leve do UFC. É muito importante isso para ele. O que vocês acharam desse ponto do Arman Tsarukyan? Charles do Bronx não é mais o mesmo? Deixe seu comentário, deixa lá no vídeo, inscrição ao canal.